Shalom, povo de Deus, boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui com você em mais um encontro online, onde nós estamos todas as segundas-feiras fazendo um bate-papo, buscando a face do Eterno, consagrando a nossa casa, a nossa família. Que alegria. Estamos fazendo um teste aqui no nosso aplicativo, ó. Estamos ao vivo, que legal. Se você não conhece ainda, não baixou, fica aqui a minha dica, faça seu cadastro. Estamos em fase de desenvolvimento. Que alegria. Bom, já vi que funciona. Glória a Deus. Vamos focar aqui. Creio que o Senhor tem muito a falar ao nosso coração essa noite sobre a oração. Ouvimos tanto, falamos tanto de oração. Será que nós realmente sabemos orar? Quais são as características de uma oração? Será que a oração ela tem um roteiro? Simplesmente eu posso chegar e ir pedindo e me tornar um pedinte diante do Eterno, diante do Senhor? Ou será que tem um caminho legal onde eu posso seguir e ao mesmo tempo agradar a Deus, tocar no coração de Deus e fazer com que a nossa oração chegue ao trono de Deus? Será que nós temos esse caminho? Ou simplesmente é só orar, é só pedir, só buscar a face dele? Como que nós devemos se comportar durante a nossa oração? Você sabe? Fica aqui o meu convite para você comentar, comente comigo, participe junto comigo. Hoje eu quero falar sobre a oração. Bora lá, pessoal? Muito bem. E eu separei alguns versículos aqui para que possamos refletir sobre a oração. Sabe por quê? Às vezes nós buscamos a face de Deus, buscamos ter um tempo para com Deus, nos relacionamos com Deus, até nos colocamos à disposição de Deus, e às vezes parece que a nossa oração ela não é correspondida. Por que que isso acontece? Já aconteceu com você? Algum momento na sua vida você orou, buscou algo e você não teve uma resposta de Deus? Talvez uma enfermidade, uma luta, talvez um anseio, talvez uma carência, talvez um milagre. E eu separei alguns versículos aqui sobre a oração. Em Tiago 4:3 diz assim, ó: Pedes e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Essa passagem ela é forte, porque Tiago aqui está nos ensinando que a gente, muitas das vezes, nós pedimos e não recebemos. Por quê? Porque nós pedimos mal. Às vezes, por más intenções do nosso coração, talvez apenas por um interesse próprio. Amém? Muitas das vezes, não buscando a vontade de Deus, mas sim a nossa. Então, Tiago aqui ele nos alerta sobre o modelo, como devemos buscar a Deus, né? Nos alertando, olha, você pede, mas você não recebe porque você pede mal. Então a gente entende aqui que tem um caminho. E esse caminho a gente precisa estar sabendo ao pé da letra, para que as nossas orações realmente surte efeito. Amém? Paulo também diz lá em Romanos 12:12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Eu vejo aqui algumas chaves espirituais. Primeiro, ter alegria. Em meio às lutas, às dificuldades, em meio aos medos, em meio às nossas buscas, através das orações, nós precisamos fazê-la com alegria. Isso é muito importante. Buscar a Deus realmente com alegria, com esperança. E sendo o quê? Paciente. Nós queremos, né? Que começamos a orar hoje, queremos para amanhã.
Nós estamos vivendo uma geração de fast food, né? E queremos no delivery, queremos rápido, e às vezes nem sempre é assim. Deus ele tem um tempo certo para todas as coisas. Em cada tempo, Deus ele tem um modo de agir. Em cada tempo, em cada propósito, em cada objetivo. Talvez não seja aquele tempo, às vezes nós buscamos e não é o tempo que Deus quer que aquela situação aconteça. E a gente não consegue o quê? Perseverar. A gente desiste logo. Eu não sei você, mas você já pediu alguma coisa diante a Deus e já desistiu de pedir? Eu já, confesso a você. Eu já busquei algo em Deus e não aconteceu, e eu parei de buscar. E realmente eu parei de buscar porque às vezes não aconteceu, porque não era a vontade de Deus acontecer na minha vida. Às vezes nós vamos orar, ok? Pelo enfermo. Senhor, cura aquele enfermo. Toca naquele enfermo, cura. Mas se o propósito de Deus é levar ele para a glória e ele descansar, então nós não podemos fazer uma oração contrária à vontade de Deus. É claro que a gente deseja no nosso coração, ok? Nosso coração ele anseia por um milagre, por isso que nós oramos. Mas nós precisamos entender o caminho de Deus. Deus tem o caminho certo. Amém? Glória a Deus. Em Salmos 46:1, olha aí o que diz. Salmos 46:1 diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Deus ele é nosso refúgio, ele nos protege, ele nos guarda, realmente ele nos protege, porque fortaleza fala de proteção, não é verdade? E ele é um auxílio sempre presente, ele está sempre presente conosco, à medida que nós buscamos a ele. Então nós precisamos buscar a Deus através como? Da oração. Quanto mais eu oro, mais eu me aproximo de Deus. Quanto menos eu oro, mais longe de Deus eu fico. Então que nós possamos estar sensíveis a Deus, para que possamos realmente viver uma vida de oração, uma vida constante em oração, perseverando em alegria, colhendo os frutos da oração, buscando a face de Deus, a glória de Deus, não para nós, mas também não apenas para nós, mas também para o próximo, ok? Tudo isso são frutos de oração, são armas que o Senhor tem nos dado para que possamos realmente ter uma oração eficaz. Porém, nós precisamos aprender a orar. E orar fala sobre busca, vai anotando aí, ok? Cuidado, viver, renunciar, pedir, reconhecer. Olha quantos adjetivos aqui relacionados à palavra oração, a orar. Como nós devemos, né, aprender a orar. Eu quero ler a Bíblia com você, em Lucas 11, de 1 a 4. Abre sua Bíblia. Amém? Lucas 11, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Eterno. Eu vou ler na minha versão judaica, amém? Você acompanha aí na sua versão. Um dia, Jesus estava orando em certo lugar. Ao terminar, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-os a orar, como nos ensinou os discípulos dele. E lhes disse: Quando orarem, digam: Pai, que teu nome seja mantido santo. Olha que versão diferente.
Eu tenho outra Bíblia e fui ler nessa versão. Essa versão diz assim: Pai, que teu nome seja mantido santo, que teu reino venha. Dai-nos todo dia o alimento necessário. Perdoa-nos os nossos pecados, porque também perdoamos a todos os que agiram mal contra nós. E não nos conduza ao teste difícil. Amém? Eu vejo aqui, segura a tua Bíblia que nós vamos ler mais. Eu vejo aqui o Senhor Jesus ensinando os seus discípulos a orar. E para orar tem um caminho. E esse caminho ele vem de dois pontos. A primeira de adoração. Orar vem de adorar. Amém? Então nós precisamos adorar a Deus. E quando eu falo de adoração, eu falo de um reconhecimento. Eu falo de uma entrega, eu falo de uma renúncia do meu eu para com o Pai. Amém? Eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração. Eu reconheço que Ele é Senhor na minha vida. Eu reconheço as maravilhas. Eu declaro que Ele é santo, ok? Então, Pai, que teu nome seja mantido santo. Isso é adoração, é um reconhecimento. E que venha o teu reino, ou seja, que seja feita a vontade dele e não a nossa vontade. Amém? Ao mesmo tempo, eu vejo aqui a oração, uma guerra, uma busca, ok? Realmente um diálogo entre nós, filhos de Deus, e o Pai. Amém? Então eu vejo aqui na oração uma provisão de Deus, um cuidado de Deus. Eu vejo aqui também, né, o perdão de Deus. O perdão não, o perdão nosso, melhor dizendo. Quando nós abrimos mão, OK? Das mágoas das pessoas que fizeram mal a nós, e nós abrimos mão disso para a glória dele. Porque aí nós trazemos a vontade de Deus no nosso coração. Nós abrimos mão do nosso eu ser, para que venha o ser de Jesus, para que venha a vontade dele. Amém? E abrir e perdoar os nossos irmãos, muitas das vezes é uma renúncia para nós, porque não é fácil. Não é fácil perdoar os nossos inimigos. É fácil. Perdoar quem você ama é fácil. Mas perdoar aqueles que fazem mal a nós, olha, é muito difícil. E é para esses que Jesus diz: olha lá, perdoa-nos os pecados, porque também perdoamos a todos os que agiram mal contra nós. Então eu vejo aqui uma chave que nós precisamos perdoar os nossos inimigos, lavar o nosso coração, santificar o nosso coração. Amém? Perdoando, abrindo mão, renunciando, ok? A nós mesmos, os nossos inimigos, e através disso, nós vemos o milagre de Deus, nós vemos a provisão de Deus. Isso nos torna livres, livres de toda a prisão, da amargura, da renúncia, livres da soberba, do orgulho. Amém? Então, nós precisamos pegar todas as situações e entregar a Deus, ofertar a Deus, renunciar, reconhecer que Ele é Senhor, ok? E outro ponto chave aqui também que nós lemos é o clamor. Quando nós pedimos para Deus, olha Deus, nos livra dos dias maus. Sabe por quê, meus irmãos? Virão dias maus. Todos nós temos dias maus. Nos livra do teste difícil que fala essa versão aqui. Ou seja, eu vejo que todo dia nós somos colocados à prova. Todo dia nós levantamos e nós temos a oportunidade de um novo recomeço. Aí eu te pergunto, quando você levanta, qual tem sido o seu pensamento?
Qual tem sido a sua ação diante ao novo dia que se inicia? Você tem colocado esse dia diante ao Senhor, fazendo essa oração? Sabe o que eu vejo aqui? A oração do Pai Nosso, ela não é um único modelo. Ela serve de modelo para nós. Ela nos ensina, ela tem como objetivo nos orientar neste caminho. Amém? E nós precisamos estar sensíveis e aprender isso diante a Deus. Então nós precisamos abrir o nosso coração, porque todos os dias nós somos provados. Sim ou não? Sim, todos os dias. E essas armas espirituais, através da adoração, através da oração, vão nos dar força para que consigamos combater o bom combate. Na adoração, através da rendição, da renúncia, da gratidão. Através da gratidão vem a alegria. A pessoa ingrata, ela murmura, ela fica infeliz. Não é verdade? Quando eu me torno ingrato, isso acontece comigo também, ok? Meu coração fecha, fica rude. Deus não consegue agir. Por isso que às vezes nós sofremos, e aí Deus vai moendo o nosso coração, até o ponto da gente abrir o nosso coração, para que a palavra dele entre em nós. Só que nós precisamos entender isso, senão nós entramos num caminho de sofrimento. E quando eu reconheço isso, ele se torna senhor da minha vida. Porque não tem como o ingrato ver Deus, mas através da gratidão você encontra Deus e coloca Deus no lugar certo. Não é verdade? Então nós precisamos reconhecer. E quando eu reconheço isso, eu entro num caminho de santidade. Por isso que nós precisamos perdoar os nossos inimigos. Por isso que nós precisamos abrir mão das pessoas que fazem mal para nós, abrir mão, que eu digo, no âmbito espiritual, quitando essa dívida, não carregando amargura. Eu discipulo várias pessoas, sejam presencialmente, sejam online. O que eu mais vejo são pessoas amarguradas, pessoas feridas, doentes, porque não conseguem entrar nesse caminho de santidade, porque não conseguem perdoar o seu irmão, não conseguem perdoar, às vezes, um amigo querido, não conseguem perdoar um cônjuge, não conseguem perdoar, né, sei lá, uma dívida, alguém que fez mal há muito tempo, às vezes uma pessoa que te magoou e a pessoa nem sabe. E você ficou magoado com essa pessoa. Isso às vezes vai pegando o seu coração, vai entrando como ferida no nosso coração e o nosso coração vai fechando, vai fechando, vai fechando. E nós precisamos do perdão para quebrar essa casca, para quebrar essas dores, para que o nosso coração seja limpo. Deus, ele quer limpar o meu coração, ele quer limpar o seu coração, ok? E ele quer te santificar. Sabe por quê? Porque ele quer gerar em você uma aprovação. Nós precisamos ser aprovados diante a Deus todos os dias. Já que nós somos provados para um objetivo, para a aprovação. Amém? Você toma posse? Então escreve aí. Toda aprovação gera uma aprovação ou uma reprovação diante a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos seguindo. E através da oração, primeiro nós falamos da adoração, ok? Agora estou falando da oração. Oração é guerra, oração é luta. Na adoração você descansa, você renova as suas forças. É como trocar as vestes, é como tomar posse das armas espirituais, ok? Pegar a espada, pegar o escudo, ok? Pegar as armas certas e ficar forte diante a Deus. Isso é adoração, para que a gente chegue no momento da oração, que é o momento da guerra, o momento da luta, é onde a gente vai para o bom combate, no momento de guerra,
ok? De luta, quando eu intercedo pela vida do meu irmão, quando eu entro na fenda da rocha pela vida de um irmão que está no leito de um hospital, que está na beira da morte, e eu vejo que vidas são transformadas, vidas são tocadas pelo poder da tua oração. Por isso que você precisa se santificar, se sarar diante ao Eterno e reconhecer que só Ele é Deus, porque assim a tua oração, ela vai ter poder. E nós precisamos tomar posse, ok? E a oração gera também relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Já falamos sobre isso diversas vezes. A oração também é uma busca, é um recebimento, é uma entrega, é provação. Quando eu começo a orar, eu entro num caminho de provação, não é verdade? De tentação. Saímos da nossa zona de conforto, entramos na guerra por algumas pessoas, talvez por uma nação, talvez por um povo, por uma igreja. E nós entramos em guerra. Quando nós entramos em guerra, nós entramos no combate, no bom combate. E às vezes na guerra, você pode entrar bem, mas às vezes você vai sair meio cansado. Por isso que você precisa da adoração. Então você começa a tua oração, ok? Adorando, você adora, você reconhece ele, ok? Aí você entra em guerra, porque orar com ação, ok? A palavra oração é orar com uma ação. Então, oração, eu entro na guerra pela vida das pessoas, pela vida do irmão, pela minha vida também, ok? Aí eu canso, porque a oração gera um cansaço. Esquentou aqui. Amém? E aí, no término dessa oração, eu volto com a adoração, para um renovo de Deus. Para um renovo de Deus. Amém? Olha que interessante, abre a sua Bíblia aí em Lucas mesmo, 11. Vamos ler do 9 a 10. Diz assim, ó, versículo 9 e 10. Por isso, eu lhe digo, peçam continuamente e lhes será dado. Procurem e encontrarão. Continue batendo e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede sempre recebe, e o que procura continuamente encontra, e aquele que não para de bater, a porta será aberta. Olha que passagem linda, olha que explicação linda, que versão linda, onde Jesus ensina os seus discípulos que nós precisamos realmente ser persistente, buscar a Deus de todo o coração, receber aquela porção que Ele tem para nós, entregar a nossa vida a Deus, entregar o nosso coração, as nossas necessidades, as nossas lutas, os nossos anseios, as nossas dores, as nossas provações a Deus. E à medida que nós vamos buscando, será dado. À medida que nós vamos procurando, nós encontraremos Ele. À medida que nós vamos batendo a porta será aberta. E que porta que é essa que é aberta? Quem sabe me dizer que porta que é essa que é aberta? Escreve no chat. Escreve. Essa porta é o seu coração. Você já foi orar a Deus com o coração fechado? Às vezes a oração bate no teto e volta. Já aconteceu? Parece que ela não surte efeito. Muitas das vezes você não tem força para poder lutar, para poder guerrear, para poder orar. Às vezes nem para ler a palavra de Deus nós temos força, porque é uma guerra no mundo espiritual, para que você não rompa nesses requisitos. O que eu estou te dando aqui são chaves espirituais para realmente você tomar posse disso. E praticar isso e persistir. Peçam continuamente, ou seja, não desistem e lhes será dado.
Procure e encontrarão. Continue batendo e a porta será aberta. Olha que coisa linda, pois todo aquele que pede sempre recebe de Deus. Aleluia. Então, busca a Deus de todo o seu coração. Amém? Agora eu quero te pedir para você abrir a Bíblia em Mateus 6:9. Vou abrir aqui também. Mateus 6:9. Mateus 6:9 a 15. Glória a Deus. Olha o que diz na palavra de Deus aqui, ó. Mateus 6, de 9 a 15. Olha que rica essa passagem. Aqui é um destravar nas nossas vidas, no quesito oração. Amém? Presta atenção, anote, grava, mastiga isso. Não perca a oportunidade de virar essa chave na sua vida. Amém? Diz assim, ó. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Olha a provisão. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Essa dívida aqui é dívida de não de dinheiro, mas dívida conosco, ok? As pessoas que fizeram mal a nós, ok? Aqueles que nos perseguem, como nós perseguimos os outros também. Você sabia que você persegue pessoas? Eu persigo pessoas, mesmo não querendo, às vezes murmurando, não é? E aí vai, não é o tema, não é principal dessa noite. Seguimos aqui. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as nossas ofensas um dos outros, o Pai celestial também lhes perdoará. Olha que interessante. Primeiro você ora para Deus, perdoando as ofensas dos outros sobre a sua vida, abrindo mão. Aí depois o Pai perdoará as suas ofensas. Tem gente que quer o perdão de Deus. Senhor, me perdoa, mas não perdoa o seu inimigo. Não perdoa aquele que persegue. Olha que coisa forte, não é verdade? Uma lição aqui para nós. E aqui eu comecei a anotar, ok? Algumas chaves para nós. Primeiro, eu quero que você responda, interage aqui comigo rapidinho. A quem nós devemos orar? Quando nós vamos orar, a quem destina a nossa oração? Porque na Bíblia, o único modelo de oração é essa. Não existe outro modelo. Amém? Boa, Mateus, é isso mesmo, a Deus. Quem mais? Além de Deus, a quem destina a nossa oração? Rapidinhos. Vamos escrevendo, igreja. Além de Deus, as nossas orações, elas se destinam a Jesus. E é isso que diz em João 14, 13 e 14. Vamos ler? Sabe por quê? Isso é importante para nós. Para que a gente possa ter clareza. Porque a palavra de Deus diz assim, ó: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? É a palavra de Deus, ela é a verdade. Contra a palavra de Deus não há argumento na minha vida e nem na sua vida. Amém? Então, em João, olha lá, João 14, 13, 14. Diz assim, ó: E eu farei que vocês, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome,
para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Por isso que quando nós oramos, aqui Jesus está ensinando, ok? A gente a orar. Por isso que quando nós oramos, claro, direcionando a oração para Deus, ok? Mas no nome de Jesus Cristo. Porque ele diz aqui para nós, ó, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Olha que coisa mais linda, né? Deus ele sempre se coloca em submissão a Deus, né? Porque ele não quer a glória para ele. Essa é uma explicação perfeita para nós. Jesus não quer a glória para ele. Ele quer que a sua oração seja alcançada, seja realizada, para que o Pai seja glorificado através da vida do Filho. Ok? E o que você pedir no nome dele, ele fará. A Bíblia diz também que o único intermediador entre homens e Deus, ok? Chama-se Jesus Cristo, Filho do homem. É a única. Não tem outra ponte, ok? Então, quando a gente for orar a Deus, nós precisamos destinar nossas orações ao Pai e a Jesus. Amém? Porque aquilo que você pedir no nome dele, ele vai fazer. Segundo ponto, aonde nós devemos orar? Escreve aí. Aonde nós devemos orar? Rapidinho, igreja. Primeiro, vai lá. Bora lá. Vou dar 10 segundos. Primeiramente, no quarto, intimidade. Fecha a tua porta e mergulhe ao Senhor. Busca ele em secreto. Busca ele num lugar de intimidade. Ok? Então, no quarto, intimidade, você e o Pai. E depois em público. Nós não podemos ter vergonha de orar em público pelas pessoas. Porque às vezes as pessoas precisam da sua oração. Pessoas são transformadas pelo poder da oração que sai da sua boca no nome de Jesus. Porque a glória do Pai é dele, não é sua. Então não é no seu nome, não é no meu nome. Não é no meu nome que eu vou orar por alguém. Não, eu pego isso, eu transfiro para Jesus Cristo. Ele que pagou o preço no madeiro, ele que se entregou na cruz, ok? O nome dele é santo. Então, nós devemos orar no quarto, em intimidade, ok? E em público também. Amém? Você vai orar no ônibus, você vai orar no hospital, no leito do hospital. Eu lembro de uma história que eu estava em casa e um irmão me ligou, no qual tem uma aliança, e falou assim: Kleber, vamos no hospital orar por uma irmã que está enferma? Falei: amém, meu irmão, vamos orar. E aí nós entramos lá na UTI, cara. Foi antes do Covid isso. E a irmã estava assim, sabe, num estágio bem, assim, nas últimas mesmo. E nós fomos orar. E depois a enfermeira veio falar comigo, falou assim: "Olha, a hora que vocês oraram, eu não sei o que aconteceu, mas o batimento da pessoa começou a acelerar". Ou seja, ela estava ali, mesmo em coma, desacordada, ok? Recebendo a oração. Então nós não temos que ter vergonha de orar, certo? Terceira pergunta, e vamos participar, igreja. Pelo que devemos orar? Pelo que devemos orar? A, que eu anotei aqui, pela honra do Pai, para a glória do Pai. Não é para a minha glória, não é para a glória de Jesus, ele deixou claro no versículo que nós lemos. É para a glória do Pai. Então as suas orações têm que ser levadas em direção ao Pai.
ok? Para ela não se perder. Segundo, pelo reino dele, que venha o reino dele, ou seja, que venha a vontade dele, não é a minha vontade, mas sim a vontade de Deus, certo? Terceiro, para que a vontade seja feita, ok? Recapitulando aqui, pelo reino dele, para que seja para conhecimento da glória dele, para a expansão do reino dele, ok? Corrigindo aqui, certo? E três, para que a vontade dele seja feita, não é a minha vontade, e sim a dele, né? Um, dois, três, quatro, letra D, né? Pelas nossas necessidades diárias. Todo dia nós precisamos buscar a Deus e orar a Deus, colocando sim as nossas necessidades, mas nessa ordem. Tem gente que vai orar a Deus e só pede, se torna um pedinte diante a Deus. Até a gente não suporta um pedinte. Você acha que Deus suporta um pedinte? Alguém que se faz de vítima? Alguém que se faz de coitadinho? Deus não. Acho que Deus não atura isso, não, cara. Deus estão buscando generais, Deus estão buscando reis e sacerdotes, filhos fiéis, constantes no Senhor. Ok? E claro, vamos orar pelas nossas necessidades, sim, tá? Mas como guerreiros de Deus, constantes na fé. Amém? E vamos lá. Letra E, pelo perdão dos pecados. Primeiro dos nossos inimigos, depois os nossos pecados. Não vai só orar pelos seus pecados, não, viu? Nossa, Jesus, olha, me desculpa, pequei, caí naquela fotinha do YouTube, do Instagram, me perdoa, né? Porque eu errei, não. Começa pelos outros. Senhor, perdoa aquele irmão que fez mal para mim. Eu me ensina a perdoar esse irmão. Me ensina a perdoar os meus inimigos. Eu perdoo aquele inimigo que me persegue, Senhor. Olha, isso é muito forte, hein? É difícil, mas nós precisamos o quê? Manifestar isso. F, proteção do mal. Eu acredito que eu vou falar por mim, eu sou falho nisso. Muitas das vezes a gente acha que a gente não deve orar pedindo a proteção do mal. A Bíblia diz que o mal está ao nosso derredor. Então, antes de você entrar numa guerra pela vida de alguém, você ore pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos. Não vai cair na loucura de orar pelos outros sem consagrar a sua casa primeiro, sem consagrar a sua vida primeiro. Ok? Fica atento. Toma posse dessas chaves espirituais. Amém? E o quarto ponto que eu quero falar essa noite é como devemos orar. Como nós devemos orar? E eu notei aqui 3 pontos. Primeiro, com respeito. Amém? A Deus. Isso respeito é da gente saber o lugar onde nós estamos diante a Deus. Porque muitas das vezes nós queremos ir para Deus como o Rambo, né? Pegar Deus como se Deus, né, tivesse que obedecer aquilo que eu quero. Aí eu coloco Deus numa parede e vou lá e metralho Deus. Isso é uma falta de respeito. A gente querer colocar Deus na parede, ok? Então nós precisamos buscar a Deus com respeito, com submissão, sabendo qual é o nosso lugar. Por isso que Jesus, ele nunca quis ser mais do que Deus, mas ele foi obediente. Mesmo sendo Deus, a palavra diz isso. Mesmo sendo como Deus, ele se colocou debaixo do senhorio de Deus. Olha que coisa linda, se Jesus fez isso, por que eu não vou fazer? Então eu preciso entrar diante a Deus com respeito, com reverência. É isso mesmo, Silmara. Com reverência, amém? B. Sem vãs repetições. E é muito forte essa passagem, sem vãs repetições, porque Deus abomina
sabe? Aqueles que oram repetidamente. A palavra de Deus, ela diz isso. Então nós não podemos fazer a palavra de Deus como repetições. Eu não posso pegar o Pai Nosso e só ficar no Pai Nosso, Pai Nosso. Eu até posso, mas não é legal diante a Deus. Deus quer conversar comigo. O Pai Nosso é uma explicação da oração que Deus quer que nós fazemos. Amém? Ele quer se relacionar com você, ele é teu pai. Pensa se eu chegasse lá na minha mãe, domingo, acho que minha mãe ia nem abrir a porta. E eu chegasse lá: "Ah, mãe, tô isso", sempre falando as mesmas coisas, murmurando, sabe? Sempre aí eu volto no outro dia e murmuro de novo, eu volto no outro dia e murmuro de novo, eu volto no outro dia e murmuro de novo, eu volto no outro dia e murmuro. Acho que Deus, você acha que minha mãe ia ficar feliz ou ela ia escutar a campainha e se esconder debaixo da cama, sabe? Então a gente não pode ficar com vãs repetições. Estou dando um exemplo aqui banal, mas você entendeu? Pega no teu espírito, peça para o Espírito Santo de Deus te mostrar. Eu tenho certeza que ele vai falar com você. Amém? O outro ponto, diante de Deus e não de homens. Precisamos, devemos orar buscando a face de Deus na intimidade. Muitos querem ser espirituais, sabe? Querem ter orações bonitas diante a homens, mas orações que não chegam no trono de Deus. Oração que Deus nem reconhece, porque Deus não conhece a pessoa que está buscando, que está orando. Você sabia que tem oração que Deus rejeita? Pensou que triste seria, sabe, eu chegar diante a Deus, Deus fala assim: "Uai, eu não te conheço". Eu falo assim: "Mas como, Senhor? Eu fiz a tua obra, eu eu segui no teu propósito, né, eu fiz maravilhas, eu orei, curei enfermos". Aí Deus vira para mim: "Você fez tudo isso, mas eu não te conheço". Pensou que triste seria eu chegar a esse ponto? Misericórdia, sabe? Então nós precisamos buscar a face de Deus, buscar a intimidade com Ele, ser reconhecido como filho de Deus. Amém? E não ter oração bonita diante a homens. Deixa eu te falar uma coisa: intimidade exposta é pornografia, é prostituição, isso é pecado. O que adianta eu ter oração bonita lá fora, dizendo que eu sou espiritual, au, entendeu? Mas eu não tenho intimidade com Deus. Deus, ele quer ter intimidade contigo através da oração. Amém? Então, toma posse dessas chaves espirituais. Se for preciso, reveja essa ministração, esse estudo, 3, 4, 5 vezes e toma posse dessa palavra de Deus na sua vida. Amém? E antes de mais nada, eu vou te pedir um favor. Se essa palavra foi bênção na sua vida, eu peço que você se inscreva no meu canal, que você dê um like, que você copie isso e compartilhe, pelo menos para 5 pessoas que você conhece. Para que esse evangelho do reino de Deus chegue às pessoas que precisam desse destravar nas suas orações. Eu tenho certeza que depois que você pegar, tomar posse dessas chaves espirituais, as suas orações não vão bater no teto e voltar. Elas vão chegar no trono de Deus como um incenso suave a Ele. E você vai ver milagres e sinais de Deus, maravilhas de Deus acontecer através da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra edifique a sua vida. Toma posse no nome de Jesus. Beijo no coração, gratidão, que Deus te abençoe.